estudantes treinavam no meio do salão quando um soco acertou em cheio. O rapaz que recebeu o golpe reclamou que tinha doído pra caramba. Mas logo depois Ryue comentou que o punho-vara de Su-hong havia melhorado claramente. Em seguida perguntou em voz alta se ele já tinha alcançado o nível micro. Mantendo a calma, Su-hong respondeu que havia avançado para o nível micro 2 dias antes. Naquele mundo, as artes marciais eram divididas em estágios bem definidos: básico, proficiente, micro, domínio e perfeito. Chegar no nível micro já colocava qualquer um muito acima da maioria dos colegas. O outro estudante não escondeu admiração e afirmou que, quando o assunto era o punho-vara, ninguém da turma se comparava a Su-hong. Ele perguntou a Su-hong se já tinha descansado o suficiente para continuarem o treino, mas a dor daquele único soco ainda queimava. E é claro que ele não pretendia receber outro, né? O cara foi lá e chamou Su-hong de maníaco do cultivo. Disse que ia pra casa comer e saiu do salão, despedindo-se educadamente do professor Lee. O professor Lee lembrou de arrumar as roupas antes de sair. Depois chamou Su-hong e perguntou por que ele ainda não havia pago a taxa de inscrição de 30 mil para o Departamento de Artes Marciais, recordando que o prazo terminaria no mês seguinte. Su-hong hesitou por um instante e perguntou se poderia ter mais alguns dias. O professor Lee suspirou, disse que entendia a situação da família dele, mas regras eram regras e não poderiam ser alteradas depois que todos já tivessem ido embora. Sozinho novamente, Su-hong continuou treinando. Repetia as formas sem parar. Porém, o único pensamento insistia em voltar à taxa de 30 mil. Sua mente retornou ao passado. Aos 3 anos, perdeu os pais em um desastre provocado por bestas ferozes. Desde então, passou a viver com o tio e a tia, que decidiram criá-lo ao descobrirem seu talento para as artes marciais. Fizeram tudo o que puderam para sustentar seu treinamento. Em uma era onde bestas ferozes circulavam livremente, tornar-se artista marcial era a melhor forma de ganhar dinheiro. Ele se dedicou ao máximo para oferecer uma vida melhor aos dois, mas naquele momento sentia que apenas aumentava o peso sobre seus ombros. Mais tarde voltou para o canto silencioso da cidade onde ficava o apartamento pequeno e desgastado. Ao entrar, anunciou sua chegada. A tia perguntou em voz baixa se o aluguel estava para vencer e quanto ainda faltava para pagar. O tio respondeu que o aluguel podia esperar. A prioridade era quitar a taxa de inscrição do pequeno Hong. A tia concordou, dizendo que, com tanto talento, Su-hong certamente teria sucesso um dia, e eles não poderiam impedi-lo. Em seguida, comentou de maneira casual que deixaria de tomar remédio, já que não estava curando nada e isso ajudaria a economizar. O tio se opôs na hora, afirmando que assumiria outro trabalho se fosse necessário. O cara ia ficar tipo Julius: eu não preciso disso, eu tenho 2 empregos. Pediu que ela descansasse e cuidasse da própria saúde, garantindo que o restante se resolveria. E escondido nas sombras, ouvindo tudo, Su-hong sentiu o peito apertar e uma tristeza profunda o invadiu. Pensou que aquele era um mundo distorcido e absurdo, que tinha transformado sua vida em algo quase irreconhecível. Para onde olhasse, via ganância. Mesmo quem só queria se inscrever em algo para o qual tinha talento precisava pagar. Ele não tinha talento para ganhar dinheiro. Se fosse realmente bom nisso, talvez nem tivesse talento para artes marciais. Quanto mais refletia, mais insano o mundo lhe parecia. Afastou os pensamentos sombrios. Abriu a porta e avisou que tinha chegado. A tia, que o tratava como filho, logo demonstrou preocupação, perguntando por que havia treinado até tão tarde e dizendo que ele devia estar exausto. Su-hong tentou assumir as tarefas domésticas, mas ela o dispensou, insistindo que não era nada demais e que ele deveria descansar para não se cansar no dia seguinte. O tio reforçou, mandando obedecer e ir dormir. Ele voltou para o quarto, mas a desgraça do sono não chegava de jeito nenhum. Deitado, totalmente desperto, ficou pensando que o tio e a tia já tinham se sacrificado demais por ele. Não poderia continuar permitindo aquilo. Desta vez, resolveria o problema sozinho. Para um artista marcial conseguir dezenas de milhares em poucos dias, só havia um lugar possível. Na manhã seguinte, um anúncio ecoou pelas ruas, chamando o público para o desafio da arena de aprendizes marciais, onde apenas vitória ou derrota importavam, independentemente de vida ou morte. Tratava-se de arena marcial subterrânea. A voz da anunciante se elevou ao apresentar o defensor do ringue daquele dia, um lutador chamado Sr. Minotauro. As regras eram diretas. 4 vitórias consecutivas garantiriam 60 mil de prêmio. Qualquer derrota significava sair de mãos vazias. A plateia murmurou ao perceber que ninguém reconhecia o desafiante. Alguns acharam que fosse novato, outros zombaram, dizendo que entrar direto no desafio era praticamente procurar a morte. A anunciante se inclinou e cochichou para que o garoto demonstrasse mais entusiasmo e animasse o público. Confuso, ele perguntou como deveria fazer isso. Ela suspirou e sugeriu que provocasse a plateia ou soltasse alguns xingamentos, comentando que era por isso que novatos davam trabalho. Finalmente entendendo, o Minotauro soltou um rugido e declarou que abaixo do nível de artista marcial formal era invencível, desafiando todos os fracotes a enfrentá-lo. A reação foi imediata. Parte do público o chamou de arrogante, outros riam e elogiaram sua ousadia. A arena ferveu, alguém gritou que ele nem sabia como morreria.
Isso bastou para incendiar o ambiente. Vaias, aplausos e pedidos por sangue ecoaram de todos os lados. Com a tensão no auge, a anunciante declarou oficialmente o início da luta. Por trás da máscara do Minotauro, Su-Hong permanecia sereno. Ele sentia claramente a pesada intenção assassina típica da arena subterrânea, mas sabia que aquela era a forma mais rápida de reunir o dinheiro da taxa. Se conseguisse vencer algumas rodadas usando o punho-vara, já teria valido o risco. O primeiro oponente avançou, chamando-o de pirralho arrogante e dizendo que iria brincar com ele. Su-Hong quase não deu atenção. Limitou-se a analisar o homem com calma. A presença era forte, mas a base parecia instável. Não seria difícil derrotá-lo. Aproveitando o que julgou ser distração, o adversário partiu com um soco direto, xingando no processo. Su-Hong desviou com facilidade e girou a outra mão de maneira quase casual. O golpe acertou o queixo do homem, arremessando de volta ao ponto de partida. A anunciante perdeu a compostura na mesma hora. Já começava a simpatizar com o mascarado e até brincou consigo mesma que talvez o convidasse para sair depois. Rindo no microfone, anunciou que Minotauro havia conquistado sua primeira vitória. A plateia respondeu com gritos e aplausos. Um segundo desafiante subiu ao ringue, dizendo que o anterior só tinha tido azar e que agora seria diferente. Su-Hong limitou-se a responder com um simples por favor, enquanto avaliava o físico do novo oponente. A força dele parecia razoável. Era a oportunidade ideal para medir a verdadeira força do seu punho-vara. O adversário berrou e partiu com um soco pesado, mas Su-Hong respondeu de frente, lançando um único golpe. O impacto esmagou completamente a força que vinha em sua direção. O homem gritou, chocado com o poder devastador por trás daquele ataque. Naquele instante, Su-Hong percebeu com clareza a diferença de um fã para um fanboy. O oponente era forte, porém ainda era inferior. Após sofrer o contra-ataque, passou a confiar demais na força da parte superior do corpo e deixou a cintura exposta. Su-Hong, que não é bobo nem nada, não desperdiçou a chance. Aplicou um chute brutal que o lançou para fora do palco, assim como na primeira luta. A arena explodiu em reação. Alguns espectadores xingavam, incrédulos. Outros gritavam que ele era absurdamente poderoso. Empolgada, a anunciante declarou que Minotauro havia alcançado 2 vitórias consecutivas. Os aplausos se tornaram quase ensurdecedores. Em uma área mais reservada, homens bem vestidos observavam atentamente. Um deles comentou em voz baixa que o garoto nem sequer era um quase artista marcial, mas já superava em muito a média. Era evidente que ele era diferente. A anunciante voltou a falar, proclamando sua terceira vitória seguida. Na área de observação, um dos homens avaliou que o rapaz superava os mais fracos, mas ainda estava distante dos melhores. Justamente por isso seria perfeito para a manipulação de resultados. Atrás deles, um jovem mascarado afirmou que resolveria a situação. O homem mais velho apenas alertou para não revelar que já havia alcançado o nível de artista marcial. Com tantas vitórias acumuladas, Su-Hong se sentia cada vez mais seguro. Aprendizes marciais comuns já não representavam grande ameaça. Com um punho-vara no nível micro, bastava mais uma vitória para garantir os 60 mil de prêmio. De repente, a multidão começou a se agitar. Gritos anunciaram a entrada de Raposa Branca. Quando o lutador mascarado surgiu, a arena veio abaixo. Alguns afirmavam que ele era um quase artista marcial, outros protestavam, dizendo que colocá-lo contra um simples aprendiz era praticamente trapaça. O coração de Su-Hong pesou. Enfrentar um quase artista marcial seria problemático. Ainda assim, desistir não era uma opção. Ele precisava vencer. A Raposa Branca aproximou-se com tranquilidade, analisando-o antes de dizer que não precisava ter medo, pois sabia dosar a própria força. Logo depois, a anunciante declarou que aquela era a luta final do desafio e autorizou o início do combate. Os dois dispararam ao mesmo tempo. Su-Hong sentiu imediatamente a diferença de nível. Seu cultivo era inferior, então decidiu começar com tudo. Seu soco avançou produzindo ondas de choque visíveis no ar. O choque entre os punhos fez o ringue tremer. Ambos exibiam um poder impressionante. No instante do impacto, o coração de Su-Hong falhou uma batida. Havia algo errado. O oponente não era apenas um quase artista marcial. Era um verdadeiro artista marcial que estava suprimindo a própria vitalidade. A tensão percorreu seu corpo. Ele não esperava enfrentar um monstro daquele calibre. A Raposa Branca puxou o ar com força e desferiu um punho investida do trovão. Golpes sucessivos, cada um mais pesado que o outro. Sob aquela pressão implacável, Su-Hong foi obrigado a recuar, sentindo a dor se espalhando pelo corpo. Então aquela era a força de um verdadeiro artista marcial. A plateia ficou em choque. Alguém reconheceu a técnica e gritou que era o punho investida do trovão de 3 ecos. Só aquilo já valia o ingresso. Outros balançaram a cabeça, afirmando que Minotauro estava acabado. Para eles, o desfecho era óbvio. Mas mesmo assim, a Raposa Branca não diminuía o ritmo.
Continuava pressionando, quase entediado. Comentou que apenas se defender era inútil e ordenou que Minotauro reagisse, dizendo que queria ver sua verdadeira força. Minotauro fazia o possível para bloquear, mas mesmo defendendo, os impactos atravessavam sua guarda. Se aquilo continuasse, a derrota seria inevitável. Precisava de uma abertura, mas os ataques eram rápidos demais, contínuos, sem brechas. Então surgiu uma oportunidade, criada pelo próprio adversário. Um soco disparou direto contra seu maxilar. O impacto o arremessou longe, fazendo cair pesadamente no chão. Sua visão ficou turva e a consciência começou a se esvair. Antes que pudesse se recompor, a Raposa Branca se aproximou e falou com frieza. Disse que Suhong não receberia nenhuma moeda do prêmio, mas que seu mestre estava disposto a convidá-lo. Caso aceitasse manipular lutas no futuro, pagaria o equivalente ao valor daquela partida. Mesmo com o pé, pressionou seu rosto. Minotauro recusou sem hesitação. Declarou que jamais faria algo tão vergonhoso. A Raposa Branca demonstrou surpresa por um instante, mas logo recuperou a postura. Alertou-o para pensar melhor, pois rejeitá-los teria um preço alto. Minotauro retrucou, questionando se pessoas que agiam daquela forma realmente mereciam o título de artista marcial. Isso encerrou a conversa. A Raposa Branca afirmou que não havia mais o que dizer e se virou para sair. De maneira fria, acrescentou que já que Minotauro não cooperaria, seria melhor deixá-lo aleijado, garantindo que jamais se tornasse artista marcial. Em seguida, moveu-se para atacar sua perna. As palavras ecoaram na mente de Minotauro. Tornar-se um artista marcial. No último instante, movido por um instinto feroz, ele girou o corpo e evitou o golpe por pouco. Não podia ser aleijado. Forçando-se a ficar de pé, voltou ao combate. A Raposa Branca o encarou, surpreso. Minotauro se manteve firme, os olhos ardendo de determinação. Não podia cair ali, não naquele momento. Algo dentro dele se rompeu e uma segunda energia percorreu seu corpo ferido. O choque estava estampado no rosto da Raposa Branca. Ele tinha aplicado claramente o punho investido do trovão, e ainda assim aquele homem permanecia de pé. Por dentro, Suhong estava dolorosamente consciente. Queria se tornar um artista marcial. Não permitiria que os sacrifícios do tio e da tia fossem em vão. Desejava dar a eles uma vida melhor, mas isso exigia abandonar os princípios de um verdadeiro artista marcial? A resposta surgiu imediata. É claro que não, jamais aceitaria um futuro assim. Nesse instante, algo estranho aconteceu. Uma janela de status apareceu diante de seus olhos. Palavras frias e impassíveis perguntavam o que ele estava disposto a sacrificar por seu futuro e por sua fé. Sem hesitar, com os olhos queimando de determinação, Suhong respondeu que abriria mão de tudo. O sistema perguntou novamente se ele realmente aceitava pagar o preço. Minotauro repetiu, tudo, eu aceito tudo. Assim que a palavra deixou sua boca, algo profundo começou a se transformar. Sua sombra se contorceu e se alongou atrás dele, assumindo a silhueta de um monstro aterrorizante. Suhong ficou atônito, não sabia onde estava, e a sombra projetada às suas costas pertencia a uma criatura gigantesca e desconhecida. Antes que Suhong tivesse a chance de fazer qualquer pergunta, a presença colossal falou novamente e confirmou que lhe concederia aquela oportunidade. Uma aura incomum o envolveu, e diante de seus olhos surgiu uma janela de status exibindo todos os seus dados. Ele ficou encarando aquilo, incrédulo, enquanto cada um de seus atributos era listado com precisão. Movido pela curiosidade, tocou na aba de missões. E imediatamente apareceu uma missão aleatória relacionada à arena, derrotar a Raposa Branca. Para isso, precisava elevar o punho vara ao nível de domínio e levar a palma da luz flutuante e o passo do vazio ao nível micro. Para alguém com sua proficiência atual, era uma exigência brutal, mas indispensável para desbloquear o guia para iniciantes. Ele ainda tentava processar aquela enxurrada de informações quando um soco veio direto em sua direção. Por puro reflexo, abaixou-se. Ao erguer os olhos, ficou imóvel. À sua frente estava uma cópia perfeita de si mesmo. O clone se movia com extrema precisão, executando o punho vara em um nível muito superior ao dele. Cada gesto era limpo, padronizado e impecável. Diante de um modelo tão perfeito, Suhong entendeu que aquela era uma chance rara. Avançou e começou a trocar golpes com sua própria réplica. Logo percebeu que aquilo não era apenas um combate, mas um treinamento acelerado. No meio da luta, notou que sua proficiência no punho vara estava aumentando. De 7% passou para 10% em questão de instantes. A velocidade da evolução era assustadora, então era assim que funcionava. Aquele espaço permitia aprimorar habilidades marciais em ritmo absurdo. Ele continuou lutando, aprendendo e corrigindo cada falha a cada novo confronto. A porcentagem subiu progressivamente até atingir 100%. A palma da luz flutuante alcançou o domínio completo, e ele arremessou o clone para longe. O passo do vazio também chegou ao máximo. Por fim, o punho vara foi totalmente aperfeiçoado. O cansaço veio de uma vez. Ofegante, Suhong inclinou a cabeça para o vazio. Muito obrigado. O sistema o parabenizou pela conclusão da missão. Ele recebeu as recompensas e escolheu retornar à realidade sem hesitar. Num piscar de olhos, estava novamente na arena, sob a máscara do Minotauro, diante da Raposa Branca.
Com desdém, a Raposa Branca lançou outra sequência de punho investida do trovão. Os ataques eram violentos, mas aos olhos do Minotauro pareciam lentos. Ele desviou de todos com facilidade, e antes que o adversário pudesse reagir, seu punho acertou o rosto da Raposa Branca. A máscara se quebrou e o oponente foi ao chão. A arena mergulhou em silêncio, dominada pela incredulidade. Calmamente, Minotauro exigiu o prêmio pela quarta vitória. A anunciante, ainda atônita, gaguejou antes de declarar oficialmente que ele havia conquistado o grande prêmio de 60 mil. Na plateia, o mestre franziu o senho. Um simples aprendiz alcançar domínio no punho-vara era algo impossível. Havia algo errado. Ele ordenou que seus homens seguissem Minotauro e descobrissem sua verdadeira identidade. Assim que deixou a arena, Suhong percebeu que estava sendo perseguido. Acelerou de repente, sua velocidade explodindo até desaparecer do campo de visão dos homens. Confusos, eles pararam, incapazes de rastreá-lo. Em segurança e escondido, Suhong debochou da tentativa desajeitada. Cerca de 1 hora depois, voltou para casa. Ao verem a grande quantia de dinheiro, seu tio e sua tia ficaram chocados. O tio perguntou se ele tinha assaltado um banco. Suhong explicou que havia trabalhado como parceiro de treino e que o mestre do dojo decidiria patrocinar seus estudos. O tio perguntou se era o dojo Mão de Vaca, mas Suhong apenas pediu que confiassem nele. Ao perceberem a seriedade em seu rosto, os dois sorriram. O tio afirmou que o pequeno Hong jamais mentiria. Naquela noite, celebraram um futuro promissor que acreditavam estar por vir. Mais tarde, sob a luz da lua, Suhong subiu ao telhado e refletiu. As taxas do exame, o aluguel e as despesas médicas estavam resolvidos. Ele riu aliviado. Abriu novamente a interface do sistema. Tinha sobrevivido graças àquele poder misterioso. Entre os atributos, encontrou algo chamado valor marcial. Uma notificação indicava que ele havia obtido 57 pontos por derrotar um oponente de nível superior. Esses pontos poderiam ser usados para fortalecer vitalidade e habilidades. Sem perder tempo, decidiu testar. Ao investir pontos com vitalidade, sentiu uma energia ardente explodir dentro do seu corpo. Sua vitalidade alcançou 90, equivalente ao nível de um quase artista marcial. Ele aplicou pontos restantes no mesmo atributo. Seu corpo tornou-se mais leve, mais forte e vibrante. Fechou os punhos. Até mesmo os ferimentos haviam desaparecido. A sensação de poder transbordava, impulsionado pela vontade de testar sua nova força. Saltou pelos telhados em direção ao medidor de poder de combate do campo de treino da escola. Chegou à escola número 1, da cidade estelar. O lugar estava silencioso. Apenas um medidor de nível 1 permanecia instalado ali. Ele concentrou sua vitalidade, mas decidiu usar apenas 70% da força. O punho atingiu o aparelho com um som seco. Por um instante, o impacto pareceu esmagador. Logo depois, o equipamento soltou faíscas e apagou completamente. Assustado, Suhong temeu ter que pagar pelo aparelho de baixa qualidade e decidiu ir embora. Uma voz gritou atrás dele perguntando quem estava ali. Ele saiu correndo sem responder. Um zelador furioso apareceu diante do equipamento destruído, praguejando contra o responsável. Concluiu que só podiam ser os encrenqueiros de sempre, Shen San e Li Tu, e prometeu-lhes dar uma lição. Quando as aulas começaram, o ginásio da escola número 1 da cidade estelar estava lotado. E estudantes preenchiam todos os espaços, enquanto Suhong permanecia discreto entre eles. Enquanto aguardava, ouviu alguém comentar que Shen San havia apanhado. A informação despertou sua curiosidade, e ele perguntou o que tinha acontecido. Um colega que estava por perto explicou que Shen San havia destruído o medidor de poder de combate durante a madrugada, e mesmo assim, se recusava a admitir. Por causa disso, o diretor o puniu na frente de todos. Ao ouvir aquilo, Suhong sentiu o rosto esquentar. Outra pessoa estava pagando por algo que ele tinha feito. Ao mesmo tempo, um certo alívio o invadiu. Se tivesse sido descoberto, não teria como arcar com o prejuízo da máquina. Ele ainda tentava organizar os pensamentos enquanto a voz do apresentador ecoou pelo ginásio, pedindo silêncio. Em seguida, anunciou a presença de um convidado especial, Shen Tian, artista marcial de nível 3, que ensinaria uma técnica chamada Punho Investida do Trovão. A recomendação foi clara. Todos deveriam prestar máxima atenção. O ginásio imediatamente se encheu de comentários. Alguns alunos se empolgaram por ver, pela primeira vez, um artista marcial de nível 3 tão de perto. Outros murmuravam que esse tipo de técnica custava valores absurdos nos dojos externos. Quando ouviu o nome da técnica, os olhos de Suhong brilharam. Punho Investida do Trovão. Era exatamente o golpe usado pela Raposa Branca na arena subterrânea. Um soco capaz de gerar o impacto de 3 ataques. O poder daquela técnica era inegável. Fora da escola, sua matrícula para aprendê-la já custaria uma fortuna. Ele não deixaria aquela chance escapar. Shen Tian foi direto ao ponto. Disse que executaria a técnica 10 vezes do início ao fim e que o quanto cada um absorvesse dependeria apenas do próprio esforço. Avançou um passo, ajustou a postura e brandou o nome da técnica antes de desferir um soco. O impacto veio acompanhado por um trovão que reverberou pelo ginásio. Ele então explicou as etapas do domínio. No nível básico, o golpe produz um único estrondo. No nível proficiente, 3. No nível micro, 5. No nível 7, patamar em que ele se encontrava, ao concluir a sequência, 7 explosões ecoavam no ar.
fazendo o ambiente vibrar. Após a demonstração, fez uma pausa para recuperar o fôlego. Comentou ainda que no reino perfeito seria possível gerar 9 estrondos. No entanto, aconselhou os alunos a não almejarem demais. Se conseguissem alcançar o nível básico naquele dia, já seria um excelente resultado. Depois de um breve intervalo, anunciou a segunda execução e pediu que todos tentassem acompanhar. Logo o ginásio se encheu de gritos desajeitados, alunos tentando repetir os movimentos. O tempo passou rápido. Aos poucos, estudantes começaram a cair de exaustão. Alguns reclamavam que não entendiam nada, outros gemiam, incapazes de continuar. Ainda assim, os mais obstinados persistiam, mesmo com o corpo à beira do limite, perguntando se alguém havia descoberto o segredo. Um amigo de Suhong, enxugando o suor, comentou que técnicas de classificação mar eram difíceis demais. Quando olhou para o lado, percebeu que Suhong não estava mais ali. Por um instante, imaginou se deveria ter aprendido algo. Mas logo apenas se perguntou para onde ele tinha ido. Nesse momento, uma gargalhada satisfeita ecoou nas proximidades. Um aluno anunciou, cheio de orgulho, que havia atingido o nível básico. O amigo virou-se e viu Shen-san sorrindo, claramente satisfeito. A inveja surgiu de imediato. Não era à toa que chamavam Shen-san de gênio. Como ele conseguiu aprender tão rápido? O diretor aproximou-se apressado, apresentou Shen-san como o maior talento da escola e perguntou a Shen-tian se gostaria de treiná-lo pessoalmente. Os estudantes se amontoaram ao redor, chamando Shen-san de verdadeiro prodígio. Shen-tian, porém, manteve uma expressão indiferente. Comentou que em outras cidades, aquilo mal seria considerado talento, era apenas mediano. Mais tarde, enquanto se afastava conversando, ele reclamou com o diretor que os alunos não eram nada impressionantes, tornando a viagem quase uma perda de tempo. No futuro, desconfiava que a escola valorizava mais estudantes com dinheiro do que com talento. Ainda assim, tentou se consolar pensando que ao menos um aluno alcançara o nível básico, e que fora bem remunerado. Perguntou ao diretor se ele realmente esperava encontrar um gênio extraordinário ali. O diretor suspirou, concordando que o caminho das artes marciais era cruel. Talento pesava demais. E esforço sem oportunidade raramente bastava. Enquanto conversavam, um som repentino rasgou o ar. Os dois pararam imediatamente. 7 estrondos de trovão ecoaram. Punho e vestida do trovão. As expressões mudaram na mesma hora. Como poderia haver alguém naquele nível dentro da escola? O diretor ficou ainda mais perplexo. Aquilo não fazia sentido. Nunca ouvia falar de um aluno assim. E então notou outro detalhe. Não reconhecia o garoto. E ele não tinha pago nenhuma taxa extra. Ao observar o uniforme simples, seu coração disparou. Era claramente um estudante comum. Um pensamento atingiu como um raio. Se tivesse seguido rigidamente as regras, aquele jovem talvez nem tivesse participado da aula. Até Shen-tian estava abalado. Murmurou que havia ensinado por apenas meio-dia e que alguém já alcançara o domínio. A mente do diretor parecia vazia. 9 sons? Ele tinha ouvido corretamente? 9 estrondos? Shen-tian permaneceu em silêncio, emocionado demais para falar. Seus olhos quase se encheram de lágrimas. O diretor não estava melhor. Jamais imaginaria que alguém sem recursos pudesse possuir um talento tão assustador. Vendo Shen-tian imóvel, perguntou o que estava acontecendo. Finalmente, Shen-tian respirou fundo e disse que agora compreendia. De repente, tudo se encaixava. Sem mais palavras, assumiu a postura e lançou seu próprio punho em vestida do trovão. O ar explodiu novamente. 8 estrondos ecoaram. O diretor quase saltou do lugar. 8 sons. Shen-tian havia avançado. Ele encarou o próprio punho, visivelmente empolgado. Admitiu que assistir ao golpe daquele estudante lhe dera a inspiração que faltava há anos. Sim, aquele momento, talvez jamais tivesse superado o próprio limite, mas logo voltou à realidade. Não era hora de celebrar. Com urgência, pediu ao diretor que encontrasse o aluno imediatamente. O diretor despertou do choque e saiu correndo. Infelizmente, quando chegaram ao local, o estudante já tinha ido embora. Quanto a Suhong, seu objetivo estava cumprido. Enquanto se afastava, refletia que treinar uma técnica de classificação mar era muito mais desgastante do que praticar o punho vara. Seu punho vestida do trovão já havia alcançado o reino perfeito. Agora, precisava descobrir uma forma eficiente de obter mais pontos de valor marcial e se tornar um verdadeiro artista marcial o quanto antes. Não podia arriscar combates de vida ou morte na arena subterrânea sempre que precisasse evoluir. Se existisse uma maneira de ganhar pontos por meio de treino comum, seria muito mais seguro. Pouco tempo depois, chegou ao dojo Trovão Furioso, onde trabalhava. Os alunos treinavam normalmente. Ao vê-lo, alguém perguntou por que ele aparecera naquele dia. Suhong respondeu de forma casual que estivera livre e decidira treinar. Nesse instante, um estrondo ecoou pelo salão. Um aluno foi arremessado ao chão. Diante dele, um jovem o provocava, afirmando que qualquer um que dissesse que seu mestre ensinava mal, deveria primeiro admitir a própria incapacidade de aprender, em vez de inventar desculpas. Suhong olhou para o grupo e quis saber o que estava acontecendo. Um colega explicou que, como ele não aparecia havia algum tempo, talvez não soubesse que o professor daquele aluno era um novo instrutor extremamente poderoso, porém arrogante, que desprezava pessoas comuns e ensinava com descaso. Comentaram também que o principal discípulo dele, Li Yan, era igualmente muito forte.
No meio da conversa, mais um estudante foi derrubado. Lian encarou o rapaz caído com desdém e afirmou que alguém tão fraco não deveria sequer tentar desafiá-lo. Antes que o conflito escalasse, Su-hong se aproximou, segurou o pulso de Lian e declarou que aquilo já bastava. Irritado, Lian lançou-lhe um olhar agressivo. Exigiu que o soltasse e perguntou quem ele pensava que era. Desafiou-o para resolver a questão de maneira justa, na arena, em um duelo individual. Sem hesitar, Su-hong aceitou com tranquilidade. Nesse instante, uma voz interrompeu a tensão, questionando o tumulto e avisando que a aula iria começar. Lian puxou a mão de volta e zombou, dizendo que Su-hong tivera sorte daquela vez. Ao vê-lo se afastar, Su-hong pensou que ele era arrogante demais. Logo depois, o instrutor iniciou a aula. Informou que aquele era o último dia e que ensinaria, como sempre, a técnica da lança Mares Furiosos, demonstrando apenas uma vez. Pela postura que assumiu, ficava evidente que não acreditava que alguém pudesse aprender com uma única apresentação. Ainda assim, Su-hong observou atentamente. Para ele, uma demonstração era suficiente. Seus olhos acompanharam cada detalhe enquanto a lança rasgava o ar. Ao terminar, o instrutor se virou para sair, afirmando que o quanto cada um aprendesse dependeria do próprio esforço. Imediatamente surgiram reclamações. Alguns consideraram absurdo mostrar apenas uma vez. Outros disseram que quem estava no fundo mal conseguia enxergar. Su-hong, porém, já havia captado a essência da técnica. A lança se movia como um dragão mergulhando no mar, avançando com a força de ondas intermináveis. Ele pegou a lança e começou a reproduzir exatamente o que tinha visto. Por um instante, o silêncio tomou conta do lugar. Em seguida, a agitação explodiu. Muitos gritaram, incrédulos, que ele realmente tinha aprendido. Outros murmuraram que jamais haviam presenciado um talento assim. Alguns, frustrados, questionavam a própria capacidade. O barulho chamou a atenção de Lian, que retornou perguntando quem supostamente havia dominado a técnica. Riu da ideia, até avistar Su-hong. Ao observar o fluxo fluindo da lança, seus olhos se estreitaram. Parecia mesmo que ele tinha compreendido. Um leve interesse surgiu em seu semblante. Testar alguém assim poderia ser interessante. Aproximou-se, chamou Su-hong e afirmou que lhe daria algumas instruções sobre o uso da lança. Girou a própria arma e apontou a ponta em sua direção, convidando-o a avançar e repetindo que lhe ensinaria uma lição. Su-hong concordou sem resistência. Um colega tentou detê-lo às pressas, alertando que, apesar de desagradável, Lian era realmente poderoso e que agir por impulso não seria prudente. Su-hong apenas sorriu, pediu que não se preocupasse e deu um passo à frente, assumindo posição diante do adversário. De forma educada, disse que aguardava sua orientação. A formalidade irritou Lian profundamente. Ele acusou Su-hong de arrogância e declarou que lhe mostraria lança-mares furiosos no nível micro. Su-hong manteve-se sereno. Ao iniciar os movimentos, controlou deliberadamente sua força, restringindo-a ao nível proficiente. Não pretendia revelar tudo, apenas queria que o oponente percebesse o quão equivocado estava. No instante em que a lança entrou em ação, Lian ficou paralisado. O fluxo e o impulso eram inconfundíveis. Nível proficiente de lança-mares furiosos. Por mais que quisesse negar, a evidência estava diante dele. Su-hong havia alcançado o nível proficiente. Seus movimentos avançavam como ondas violentas. Quando o ataque foi desferido, Lian simplesmente congelou, incapaz de acreditar. Su-hong ainda era um aprendiz marcial. Nem sequer um artista marcial completo, mas dominava a técnica em um nível que até veteranos tinham dificuldade de atingir. Uma notificação surgiu diante de Su-hong, o oponente de nível superior derrotado. Valor marcial mais 35. Ele percebeu que funcionava. Até confrontos de treino rendiam pontos. Não precisava arriscar a vida constantemente. Poderia evoluir usando estratégia. Enquanto isso, Lian estava entrando em colapso interno. Considerava impossível. Ele treinara por anos e Su-hong alcançara aquilo em tão pouco tempo. Questionava se todo o seu esforço tinha sido inútil. Antes que a situação se agravasse, Su-hong recolheu a lança e declarou com calma que já era suficiente. Neste momento, um instrutor apareceu, avaliou o ocorrido e repreendeu imediatamente o próprio aluno. Lian tentou se justificar, mas recebeu um forte tapa no rosto. Se não consegue aceitar a derrota, então não é um verdadeiro artista marcial, gritou o instrutor. A multidão reagiu com satisfação. A arrogância de Lian era conhecida, e vê-lo humilhado parecia justo. Em seguida, o instrutor voltou-se para Su-hong, visivelmente impressionado. Ele havia observado a técnica apenas uma vez e já a dominava, algo que nem mesmo os gênios da capital conseguiam fazer. Seu talento é assustador, afirmou. Meu aluno é arrogante, mas conhecer alguém como você lhe fará bem. Curvou-se levemente e acrescentou que falhara em ensinar-lhe boas maneiras, pedindo perdão pelo ocorrido. Su-hong ficou surpreso. Não esperava uma mudança tão rápida de atitude. O homem alterava a postura com a mesma facilidade com que se vira uma página de livro. Ao deixar o campo de treino, Su-hong sentia o corpo pesado, mas satisfeito. Era um cansaço compensador. O dia tinha sido extremamente produtivo. Dominara o punho investido de trovão e a lança mar revolto.
além de acumular uma grande quantidade de valor marcial apenas circulando pelo campus. Contudo, o exame de admissão se aproximava rapidamente, e isso exigia planejamento. Os herdeiros das famílias ricas já estavam adquirindo armas de liga metálica de alta qualidade para a competição. Ele também precisava de uma. Ainda conseguia imaginar o peso da lança em suas mãos. Decidiu que continuaria usando lança e precisava conseguir uma de liga metálica o quanto antes. O problema era o dinheiro. Mal tinha o suficiente para cobrir as despesas médicas da tia, quanto mais para comprar uma arma que custava 70 mil. Mesmo assim, não cogitou desistir. Precisava haver uma alternativa. Foi então que um anúncio ecoou pela cidade. Bestas ferozes estavam atacando a região selvagem, e o senhor da cidade estava recrutando artistas marciais para caçá-las em troca de altas recompensas. Su-hong entendeu imediatamente. Aquela era a oportunidade que procurava. Mais tarde, ao chegar em casa, encontrou a tia ocupada como sempre. Ela pediu que ele não se esforçasse tanto, lembrando que já havia contribuído com dinheiro. O tio, por sua vez, insistiu que continuaria trabalhando enquanto tivesse forças, pois não queria depender do sobrinho. Receberam-no com carinho. Su-hong sugeriu que descansassem e deixassem as responsabilidades com ele, garantindo que conseguiria ganhar dinheiro. O tio riu, dizendo que não conseguiria simplesmente ficar parado, queria continuar ajudando com as despesas diárias. A tia também sorriu e comentou que precisavam economizar para que Su-hong pudesse se concentrar no treinamento. Ao ouvir isso, ele sentiu o peito apertar. Haviam vivido com simplicidade por tantos anos. Percebeu que, enquanto não garantisse estabilidade financeira para eles, jamais deixariam de trabalhar tão arduamente. Naquela noite, no terraço, abriu seu painel de status. A região selvagem era perigosa, precisava se fortalecer. Direcionou todo o valor marcial restante para o atributo de vitalidade. Uma energia percorreu seu corpo. O sangue pareceu rugir e os músculos se contraíram. O número subiu até 95,2. Sentia-se como uma fera prestes a atacar e estava a um passo de se tornar uma verdadeira artista marcial. 2 dias depois, tarde da noite, encontrava-se deitado no chão da academia, completamente exausto, mas com os olhos brilhando. Aperfeiçoara todas as suas técnicas: punho investida do trovão, lança mar revolto, punho vara e palma luz flutuante. Após um longo suspiro, reconheceu que o esforço contínuo tinha valido a pena. Era hora de agir. Na manhã seguinte, dirigiu-se à base de artistas marciais da cidade estelar. Ao chegar, ficou impressionado. Já tinha visto o local pela televisão, mas estar ali era diferente. O espaço estava repleto de artistas marciais poderosos. No quadro de recompensas, leu os valores. Bestas sem classificação rendiam 300 moedas. Nível 1, estágio inicial, 1000. Estágio intermediário, 3000. Estágio avançado, 5000. Franziu a testa ao notar uma regra peculiar. Apenas a orelha esquerda da besta era aceita como prova para pagamento. Soava antiquado. Perto dali, um homem despejou um saco ensanguentado no balcão e pediu para contarem. A bolsa estava cheia de orelhas. Subitamente um tumulto se formou na entrada. Pediram passagem. O jovem mestre Yi havia chegado. A multidão se afastou, revelando um rapaz de postura arrogante. Ele parecia familiar. Su-hong percebeu que aquela aura correspondia às fofocas que ouvia ao redor. Comentavam que, se o tio dele não fosse o chefe, já estaria morto. Diziam também que ele tinha apanhado recentemente e que por isso andava mais discreto. No instante em que seus olhos se cruzaram, reconheceram-se. A tensão pairou no ar. Su-hong entendeu que as bestas não eram o único perigo naquele lugar. Pessoas também podiam ser ameaçadas. Decidiu manter-se atento enquanto partia. Um estranho observou que ele parecia jovem demais e perguntou se era a sua primeira vez saindo sozinho. Su-hong apenas confirmou com um aceno e seguiu adiante. O homem balançou a cabeça, murmurando que era apenas mais um garoto correndo para a própria morte. Ao adentrar a região selvagem, Su-hong analisou o ambiente. A floresta parecia calma, silenciosa, mas ele não relaxou. Precisava retornar com resultados. Após 2 horas avançando mata adentro, bebeu um gole de água e percebeu que não havia encontrado nenhuma besta. Talvez as áreas externas já tivessem sido limpas. Resolveu ir mais fundo. De repente, seu caminho foi bloqueado por uma figura imensa. Era exatamente como descrita nos livros, uma besta feroz. Reconheceu-a de imediato. Um lobo de lua azul, nível 1, estágio inicial. Os olhos vermelhos o encaravam com fome evidente, presas expostas em um rosnado ameaçador. O lobo se abaixou, pronto para saltar. Su-hong respirou fundo e se preparou. Quando a criatura avançou com as garras afiadas, ele reagiu instantaneamente. Desviou e desferiu um soco envolto em eletricidade no abdômen do animal. O impacto arremessou a besta contra uma árvore com um estrondo pesado. O lobo caiu paralisado. Faíscas ainda crepitaram ao redor dos punhos de Su-hong. Observando as próprias mãos trêmulas, sentiu o poder vibrando em seu corpo. Combater bestas reais era mais empolgante do que imaginara. Derrubar uma de estágio inicial com um único golpe fez seu sangue ferver. Se aquilo era simples, imaginou o desafio de enfrentar uma de estágio intermediário. Como se o pensamento tivesse sido ouvido, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Um rosnado profundo ecoou pela floresta quando um urso negro furioso, nível 1, estágio intermediário, emergiu. Avançou sem hesitação, acreditando ter encontrado uma presa fácil. Antes que pudesse atacar, porém, foi atingido por um golpe veloz.
Um soco pesado, envolto em relâmpagos, o lançou diretamente no chão. Su-Hong permaneceu firme, tranquilo. Havia derrotado a besta com própria força. Ao soltar o ar lentamente, reconheceu o quanto tinha evoluído. Enquanto não enfrentasse uma besta de nível 2, estaria relativamente seguro. Isso representava mais 30 mil em recompensas garantidas. Então, uma notificação do sistema surgiu. O valor marcial acumulado era suficiente para realizar o avanço e se tornar um artista marcial. O coração de Su-Hong disparou, estava no limiar. Contudo, antes que pudesse comemorar, um rugido aterrador sacudiu a floresta. A pressão no ar era sufocante, arrepiando sua pele. Sua expressão endureceu, virou-se imediatamente na direção do som, e os olhos semicerrados. Aquela presença era muito mais poderosa do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Entre a prudência e a curiosidade, a segunda acabou prevalecendo. Seguindo o som do rugido com o máximo de silêncio possível, Su-Hong avançou até uma elevação rochosa e escalou-a para enxergar melhor. Assim que viu que estava adiante, prendeu a respiração. Enrolada entre as árvores estava uma serpente gigantesca de escamas negras, uma piton de jade negra, besta de nível 1, estágio avançado. O corpo colossal exalava uma aura sufocante. O grupo de lutadores a enfrentava, mas a desvantagem era evidente. Eram arremessados para longe, um após o outro, incapazes de conter a criatura. O coração de Su-Hong disparou. Aquilo estava em outro patamar. De repente, seu instinto de perigo explodiu. Ele saltou para o lado no exato momento em que a cauda espinhosa esmagou o ponto onde estava, rachando o solo. A Piton, frustrada por ter errado, tornou a atacar. Su-Hong mal aterrissou e já precisou se esquivar novamente. Ainda assim, um golpe varrido atingiu de raspão, espalhando dor pelo corpo. A velocidade da besta era assustadora. Ao recuperar o equilíbrio, percebeu um lutador gravemente ferido próximo dali. Incapaz de se mover, ignorando o próprio sofrimento, Su-Hong pegou a arma do homem caído, murmurando que a tomaria emprestada por um instante. Voltou-se para a serpente, que já erguia o corpo com as mandíbulas abertas. Ele rolou no último segundo para evitar a investida e se levantou rapidamente. Sua mente calculava sem parar. Uma besta de estágio avançado exigia, em geral, uma equipe completa. E ele estava sozinho, só conseguia se manter ali porque suas técnicas haviam sido totalmente aperfeiçoadas. Com um passo do vazio, movimentou-se ao redor da criatura como um borrão. Ao identificar uma brecha, avançou com a lança mar revolto. A ponta atravessou as escamas, arrancando um rugido furioso da Piton. Ela se debateu violentamente, tomada pela dor. Su-Hong manteve a pressão, atacando com precisão e fluidez, forçando o monstro ao limite. Ainda assim, sabia que a vitória não seria simples. O tamanho colossal dificultava atingir um ponto vital. Precisava manter a calma, desgastá-la e aguardar a oportunidade perfeita. Quando a Piton lançou outra investida esmagadora, Su-Hong respondeu com um punho trovejante impecável. A colisão gerou uma onda de choque que fez o ar vibrar. Empurrando ambos para trás, ele entendeu que não podia permanecer próximo por muito tempo. Atacar e recuar. Esse era o único método seguro. Um erro significaria morte. A respiração tornou-se pesada. A estratégia era exaustiva, mas começava a surtir efeito. A serpente também dava sinais de desgaste. Seus movimentos já não eram tão rápidos. Estava se aproximando do limite. Só mais um pouco, pensou ele. Preparava-se para finalizar o confronto quando um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Antes que reagisse, foi atingido violentamente pelo flanco. Seu corpo foi lançado longe e caiu com força no chão. Ofegante, rolou por instinto e bloqueou por pouco outro ataque. O impacto fez seus ossos vibrarem. Era uma emboscada. Forçando-se a erguer, exigiu saber quem estava ali. Das sombras surgiram várias figuras. Uma gargalhada zombeteira ecoou, sugerindo que ele deveria simplesmente entregar a Piton de jade negra. Ao reconhecer a voz, seus olhos se estreitaram. O verdadeiro problema acabara de aparecer. Cercado por um grupo de capangas com quem já tivera conflitos, Su-Hong ouviu o líder provocar. Quando o viu sair da cidade sozinho, achou que morreria na região selvagem. Admitiu, porém, que não esperava que ele fosse forte o suficiente para ferir gravemente uma Piton. A criatura de fato mal se sustentava. Para o líder, aquela era a chance perfeita de colher os frutos de esforço alheio. Pelo tom da conversa, Su-Hong percebeu que tinham acabado de chegar. Contou 5 artistas marciais. Em desvantagem numérica, confrontá-los diretamente seria imprudente. Um dos capangas avançou com um punho erguido, dizendo que o jovem mestre Yi estava querendo a Piton e questionando por que Su-Hong ainda não tinha fugido. Irritado, Su-Hong concentrou uma poderosa aura na mão e respondeu que só fora atingido antes por causa da surpresa. Perguntou se realmente acreditava que ele não poderia vencê-los. O choque de punhos libertou uma onda de energia. O agressor ficou atordoado com a força avassaladora. Sem dar trégua, Su-Hong acertou outro golpe direto em seu rosto, arremessando de volta ao grupo. O líder reconheceu a técnica imediatamente. Era o punho vara. Concluiu que aquele era o homem reconhecido como Minotauro e ficou genuinamente impressionado. Mas Su-Hong também o identificara. Tratava-se da Raposa Branca. Ele relembrou, furioso, que fora humilhado em público por Su-Hong, algo que jamais havia acontecido. Decidiu a se vingar.
ordenou que seus homens o derrubassem. O grupo avançou armado. Suhong empunhou a lança e correu para a mata, buscando criar distância. A Raposa Branca liderou a perseguição sem hesitar. Eles vasculharam a floresta, atentos a possíveis esconderijos. Um reclamava que não o encontravam. Outro alertava sobre a possibilidade de emboscada na vegetação densa. Ainda assim, havia quem mantivesse arrogância, afirmando que não precisavam temer um único homem. Num piscar de olhos, uma silhueta surgiu atrás de um deles. O capanga mal teve tempo de se virar antes de receber um soco devastador. Foi lançado pelos ares e caiu desacordado aos pés do líder. O choque tomou conta do corpo. Como ele podia ser tão rápido? A Raposa Branca mal acreditava. Após aquele ataque brutal, os restantes formaram um círculo defensivo, temendo ser os próximos. Um deles identificou o golpe como punho investida do Trovão das 9 Ecos, comentando que até artistas marciais de nível 3 tinham dificuldade em aperfeiçoá-lo. A Raposa Branca ordenou que se calasse, mas por dentro estava apavorado. Dominar tanto o punho-vara quanto o punho investida do Trovão parecia impossível. O medo crescia, e teria sido ainda maior se soubesse que Suhong havia observado tudo do alto de uma árvore. Para ele, aquele grupo não passava de presas encurraladas, como ratos diante de um gato. Suhong avaliou a situação com frieza. Se não tivesse gastado tanta energia enfrentando a Piton de Jade Negra antes, já teria derrotado aquele grupo sem dificuldade. Ainda assim, não pretendia recuar. Arremessou a lança contra o chão para gerar distração. O impacto fez os capangas se sobressaltarem. Era a brecha que ele precisava. Saltando de cima, agarrou um deles e derrubou com um ataque fulminante. Antes que os demais reagissem, já havia desaparecido outra vez na escuridão da mata. O medo se espalhou rapidamente entre os homens. Mesmo reunidos, não se sentiam seguros contra alguém tão implacável. Alguns imploravam ao jovem mestre que recuasse, alegando que Suhong era forte demais. Porém, a Raposa Branca recusou-se a aceitar. Seu orgulho não permitia fuga. Apesar do temor crescente, declarou que Suhong morreria ali. Enquanto isso, Suhong circulava ao redor deles em velocidade absurda. Num piscar de olhos, cruzou o campo novamente. Antes que a Raposa Branca entendesse o que acontecia, outro subordinado foi agarrado e lançado ao chão, repetindo o padrão anterior. E mais uma vez, Suhong sumiu. A frustração começou a superar o medo do líder. Ele não conseguia compreender como, em tão poucos dias, aquele garoto havia se tornado tão poderoso. Parecia absurdo. De repente, um vulto surgiu atrás dele. A Raposa Branca girou, mas não encontrou ninguém. Irritado, amaldiçoou o ar, convencido de que não poderia ser surpreendido daquela forma. No instante seguinte, ao se virar novamente, Suhong já estava diante dele. A Raposa Branca reagiu com rapidez, reunindo uma aura azulada na ponta dos dedos e gritando o nome da técnica, Dedo Quebrador do Vazio. O ataque atingiu a árvore atrás de Suhong, despedaçando completamente o tronco. A força era inegável. Ele continuou disparando rajadas sucessivas, repetindo o nome da técnica, mas Suhong desviava com leveza, sempre um passo à frente. Enquanto evitava os golpes, Suhong avaliava a técnica. Pela potência, devia ser ao menos nível B. Considerou interessante, talvez aprendesse no futuro. Já a Raposa Branca perdia o controle. Enfurecido, declarou que Suhong havia criado um inimigo eterno e ameaçou exterminar sua família quando retornasse. Ao ouvir a ameaça, algo mudou em Suhong. Qualquer menção à sua família ultrapassava todos os limites. A expressão dele endureceu. Em vez de continuar esquivando, avançou diretamente. A Raposa Branca tentou intimidá-lo, vangloriando-se da sua influência. O tio era supervisor na base de artistas marciais. O pai, um VIP. Mas não teve tempo de concluir. Suhong já estava diante dele, emanando uma pressão esmagadora. Sem elevar a voz, concentrou todo o poder em um único soco. Comentou apenas que ele parecia mais convincente quando era arrogante. Aquele tom desesperado não combinava com ele. O golpe atingiu em cheio o rosto da Raposa Branca. O impacto foi devastador. O corpo foi lançado para longe, atravessando árvores antes de cair violentamente no chão. Poeira e destroços preencheram o ar. Quando a névoa baixou, Suhong aproximou-se, envolto por uma aura avermelhada. Declarou friamente que jamais deveria ter ameaçado sua família. No chão, quebrado e coberto de sangue, a Raposa Branca murmurou, incrédulo, perguntando como aquilo era possível. Suhong nem sequer devia ser um artista marcial completo. Antes que pudesse ouvir resposta, um som pesado ecoou atrás dele. A Piton de Jade Negra, atraída pelo barulho, fixou os olhos no homem caído. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele mal teve tempo de reagir quando a cauda colossal varreu o espaço e as mandíbulas se fecharam. Com a Raposa Branca fora de combate, a serpente voltou toda a atenção para Suhong. O problema era evidente. O tempo gasto enfrentando os capangas permitira que a criatura recuperasse parte de sua energia. Ele teria que lutar outra vez, mas agora estava cansado. Mais adiante, os artistas marciais sobreviventes, ainda ressentidos pela humilhação, discutiam. Um reclamava que o garoto era estranho demais. Outro procurava pelo jovem mestre Yi, esperando que ele tivesse resolvido a situação. Foi então que viram Suhong correndo em direção a eles. Pensaram que ele retornava para outro confronto e se prepararam para lutar. Um gritou que o pirralho finalmente aparecera. Outro jurou que não o pouparia.
Su-Hong, porém, apenas pediu que saíssem do caminho. Um segundo depois, entenderam o motivo. A gigantesca Piton vinha logo atrás dele. O terror os paralisou. A serpente investiu contra Su-Hong, que saltou habilmente para o lado com a lança em mãos. Um dos artistas marciais não teve a mesma sorte e foi abocanhado. Uma notificação surgiu diante de Su-Hong. Artista marcial eliminado indiretamente. Valor marcial mais 30. Outro homem caiu sob o ataque seguinte. Nova notificação. Mais 30 pontos. Surpreso, Su-Hong percebeu que podia acumular valor marcial mesmo sem aplicar o golpe final. Enquanto a Piton direcionava novamente a cauda contra ele, saltou por cima do ataque e continuou se esquivando. Entre corridas e desvios, percebeu que já possuía ponto suficiente para realizar o avanço e tornar-se oficialmente um artista marcial. Precisava apenas de um local seguro. Avançando entre as árvores, notou uma pequena caverna à frente. Era perfeita. Correu até a entrada enquanto a Piton investia uma última vez. Num instante decisivo, mergulhou para dentro. A criatura tentou segui-lo, mas o corpo colossal era largo demais para a abertura. Ficou presa, fugindo de frustração. Dentro da caverna, Su-Hong finalmente relaxou a postura e abriu o sistema. Vitalidade, 96. Espírito, 23. Físico, corpo mortal, 3%. Todas as técnicas. Lançar mar revolto, punho investida do trovão, punho vara, palma luz flutuante e passo do vazio. Todas estavam no nível perfeito. E o mais importante, seu valor marcial alcançava sólidos 504. Sem hesitar, Su-Hong começou a distribuir todos os pontos restantes de seus atributos, ordenando mentalmente que o sistema acelerasse o processo. Precisava extrair o máximo de poder no menor tempo possível. Concentrou-se na vitalidade, e à medida que os pontos eram absorvidos, um calor abrasador percorreu seu corpo, como se lava fluísse por suas veias. Em instantes, a vitalidade alcançou 100, do lado de fora, até a Piton, presa na entrada, pareceu perceber a mudança na atmosfera. O ar ficou pesado, opressor, uma notificação surgiu, avanço concluído, artista marcial nível 1. Uma onda de poder explodiu dentro dele. Finalmente, tornara-se um verdadeiro artista marcial. Ao cerrar o punho, sentiu a aura vibrar ao seu redor. Encarando a Piton de Jade Negra, que ainda estava lutando para se libertar, declarou com firmeza que agora era a vez dele. Pela primeira vez, a criatura sentiu medo. Tentou puxar o corpo para fora da entrada da caverna, buscando escapar, mas já era tarde. Su-Hong concentrou uma força em um único soco devastador. Incapaz de se mover adequadamente, a Piton recebeu o impacto em cheio e foi arremessada para trás com um rugido doloroso. A diferença era gigante. Aquele não era mais o jovem que ela perseguia minutos antes. Sem dar tempo para recuperação, Su-Hong avançou, saltou sobre o corpo colossal e, com um brado poderoso, iniciou uma sequência brutal de punho-vara. Cada golpe esmagava a serpente contra o solo, abrindo rachaduras na terra. A Piton se debatia em vão, o ataque era absoluto. O último soco fez o chão tremer. Quando a poeira baixou, Su-Hong permanecia de pé sobre a criatura derrotada. Uma nova mensagem apareceu, mais 92 de valor marcial. Ele refletiu que, embora Piton já estivesse ferida, sem seu avanço jamais teria conseguido vencê-la frontalmente. Logo pensou nas recompensas. A regra existia a orelha esquerda como prova, mas serpentes não possuíam orelhas. Ficou momentaneamente indeciso. Resolveria depois. No caminho de volta, a floresta parecia estranhamente silenciosa. Apenas os rastros de destruição denunciariam um caos recente. Encontrou os corpos dos homens que o haviam emboscado, provavelmente vítimas da própria Piton. Comentou friamente que tiveram um fim fácil. Ao lembrar da técnica usada pelo líder, começou a procurar entre os pertences do corpo de Yi. Encontrou o manual, dedo quebrador do vazio. Um sorriso discreto surgiu. Aquilo sim era interessante. Decidiu permanecer próximo da caverna por enquanto. Acendeu uma fogueira ao lado da carcaça massiva da Piton e começou a estudar o manual. Com sua capacidade aprimorada, memorizou rapidamente os fundamentos da técnica. Restava apenas utilizar o sistema para acelerar o domínio. Ao iniciar o treinamento, um clone seu se materializou diante dele. Sem hesitação, a réplica atacou repetidamente com o dedo quebrador do vazio. Su-Hong enfrentou o próprio reflexo e sua proficiência cresceu vertiginosamente. 51%, 63%, 77%, 93%. Pouco depois, o sistema confirmou. Nível básico alcançado. O progresso para esse estágio seguinte começou imediatamente. O esforço o deixou exausto. Tossindo levemente, reconheceu que, por se tratar de uma técnica de nível B, mesmo o domínio básico exigia enorme resistência física. O sistema então indicou o próprio passo: testar a técnica contra um monstro real. 3 dias depois, encontrou um enorme monstro semelhante a um urso. O confronto foi intenso. Su-Hong utilizou o dedo quebrador do vazio repetidamente, até superar a criatura. Ao final, sentiu que a técnica realmente havia sido assimilada. Uma nova notificação confirmou. Nível perfeito alcançado. Satisfeito com o progresso, decidiu retornar à cidade. Na base de artistas marciais, uma multidão cercava o balcão de missões. Comentários animados ecoavam. Alguém mencionava 30 mil moedas. Outro elogiava o Esquadrão Trovão por ter abatido tantas bestas. Destacavam que todas eram de um nível 1. Inclusive, algumas do estágio avançado.
Enquanto admiravam a pontuação do grupo, a recepcionista começou a contar os troféus apresentados por Su-hong. Sua expressão mudou drasticamente. 72 bestas de nível 1, estágio inicial, 83 de estágio intermediário, 17 de estágio avançado, total 406 mil moedas estrela azul. O choque foi geral. Su-hong, ao perceber a reação, sentiu um leve arrependimento. Talvez tivesse exagerado. Um valor tão alto chamaria atenção demais. Só podia esperar que isso não trouxesse problemas. A base entrou em alvoroço. Muitos sequer acreditavam no número. No meio do espanto coletivo, uma nova agitação surgiu na entrada. Gritos ecoaram, e alguns imaginavam que a base estava sob ataque. No entanto, não era isso. A multidão abriu caminho para a chegada de um homem de expressão sombria, acompanhado por guardas. Era Yi, responsável pela base, e tio de Yifeng. Sem rodeios, ordenou que fechassem todas as saídas. Não deixem ninguém sair. Os guardas obedeceram imediatamente. Outro supervisor aproximou-se, exigindo explicações. A resposta veio fria e direta. Yifeng e os 4 artistas marciais que estavam com ele estão mortos. Um silêncio pesado se espalhou. Logo, os sussurros começaram. O jovem mestre Yifeng estava morto. Todo o grupo havia sido exterminado. Nem todos lamentavam. Alguns murmuravam que era consequência merecida, já que Yifeng costumava extorquir quase todos na base. Outros comentavam que, se não fosse pela influência do tio, alguém já teria resolvido aquilo muito antes. Sem dar atenção aos murmúrios ao redor, Iki revelou o verdadeiro motivo do bloqueio. Uma técnica marcial valiosa de nível B havia sumido do corpo de Yifeng. Até que fosse encontrada, todos os artistas marciais presentes seriam revistados. Ninguém deixaria a base sob suspeita. Ao ouvir isso, Su-hong respirou discretamente aliviado. As marcas nos corpos indicavam claramente a Piton como responsável pelas mortes, então não deveria haver ligação direta com ele. Ainda assim, conforme as inspeções avançavam, começou a notar olhares e cochichos em sua direção. A sensação de que aquela operação tinha um alvo específico crescia. A confirmação veio quando Iki, acompanhado de guardas, caminhou diretamente até ele. O tom era formal e aparentemente cordial. Iki comentou que ouvira falar que Su-hong havia batido sozinho mais de 400 mil créditos em bestas ferozes, elogiando suas habilidades. Porém, a aura avermelhada que o envolvia traía sua desconfiança. Su-hong manteve a expressão tranquila. Por dentro, porém, sabia que já não era o mesmo de antes. Chegou a se perguntar se conseguiria enfrentar Iki caso a situação fugisse do controle. O pai da Raposa Branca foi o primeiro a intervir, reconhecendo que eliminar tantas bestas era algo impressionante para um estudante. Contudo, a mulher ao lado dele discordou. Alegou que Su-hong parecia, no máximo, um artista marcial de nível 1 em estágio inicial. Impossível que tivesse alcançado tal feito sozinho. Acusou de ter roubado o jovem mestre Yifeng e ordenou imediatamente que fosse revistado. 2 homens robustos, com chamas envolvendo as mãos, aproximaram-se. Não resista, ou vai se arrepender, advertiu um deles. Em um movimento quase invisível, a ponta de uma lança surgiu apontando para o rosto de um dos guardas. Ele congelou, incapaz de entender quando Su-hong havia sacado a arma. Su-hong afirmou calmamente que não pretendia causar problemas. Em seguida, declarou que era aluno do colégio Star City High número 1 e perguntou se realmente pretendiam forçar uma revista contra um estudante daquela instituição. A menção ao colégio gerou hesitação. O diretor da escola era conhecido por proteger seus alunos com rigor. Não era alguém fácil de enfrentar, e que avaliou a situação. Se Su-hong realmente tivesse caçado todas aquelas bestas, tratava-se de um talento raro. Acusá-lo injustamente poderia gerar consequências indesejadas. Ordenou que os guardas recuassem e aproximou-se pessoalmente. Explicou que seu sobrinho havia sido atacado e que uma técnica secreta da família fora roubada. Precisava encontrar o responsável. Pediu cooperação. Su-hong respondeu que também esperava não estar sendo acusado injustamente, para compensar o incômodo da revista, e que ofereceu 10 mil créditos. Su-hong pediu 30 mil. Sabia que, como Yifeng fora morto pela Piton, não havia prova contra ele, e se a técnica não fosse encontrada. Após um breve silêncio, Iki concordou. Su-hong abriu os braços, permitindo a revista. Seus bolsos foram verificados e sua bolsa examinada minuciosamente. Ele ainda comentou que esperava que tudo fosse feito com atenção para evitar rumores futuros. Nada foi encontrado, e que ordenou o pagamento dos 30 mil créditos e permitiu que ele partisse. Ao sair, Su-hong pensou que havia sido prudente ao limpar cuidadosamente qualquer vestígio anterior. Enquanto isso, Iki voltou-se à multidão e reforçou que as buscas continuariam até que o culpado fosse identificado. Livre da base, Su-hong traçou seus próprios passos. Precisava descansar, trocar de roupa e ir à Associação de Artistas Marciais para inscrever-se na avaliação oficial. Também queria obter uma técnica de orientação adequada o quanto antes. Mais tarde, acomodado no hotel subterrâneo da base, abriu o sistema e conferiu seus números. Ficou surpreso ao ver 534 pontos de valor marcial acumulados. Havia se concentrado tanto no treinamento do dedo quebrador do vazio e na caçada, que esquecera de gastá-los. Seus atributos estavam sólidos: vitalidade acima de 103, espírito em 23 e corpo mortal em 6%. Todas as técnicas dedo quebrado do vazio, lança mar revolto, punho vara e passo do vazio estavam no nível perfeito.
Ao analisar os requisitos, percebeu que o estágio inicial do nível 1 exigia 100 de vitalidade, mas o estágio intermediário demandava 200. Mesmo investindo tudo, ainda faltariam cerca de 40 pontos. Resolveu então experimentar melhorias em espírito e corpo mortal. Aumentou o espírito gradualmente, 0,1 por vez. Após gastar alguns pontos, não notou diferença significativa. Em seguida, aplicou pontos no corpo mortal. O efeito foi imediato, sentiu um aumento perceptível na força física. Decidiu continuar investindo ali até que os pontos diminuíssem consideravelmente. Depois, destinou 200 pontos à vitalidade. Ao final dos ajustes, o corpo mortal alcançara 36,1%. Os pontos restantes foram direcionados ao espírito. No instante em que concluiu a distribuição, uma explosão de energia vermelha envolveu seu corpo. Uma sensação de poder ilimitado emergiu de dentro dele. Após alguns momentos, a energia se dissipou de seu corpo e retornou ao tamanho normal. Ele soltou um suspiro de alívio. Teria sido difícil explicar um crescimento muscular repentino e exagerado. Uma hora depois, Su-Hong chegou à Associação de Artistas Marciais da Cidade Estelar, um edifício imponente cercado por arranha-céus. Dirigiu-se ao balcão e informou que estava ali para realizar a avaliação. A recepcionista confirmou e disse que um funcionário o conduziria até a área de testes. Enquanto caminhava pelo corredor ao lado da funcionária, ela comentou que ele parecia jovem demais para estar ali e perguntou se era sua primeira avaliação. Em seguida, explicou os critérios. Para ser conhecido como artista marcial de nível 1, era necessário ter pelo menos 100 pontos de vitalidade e poder de combate superior a 1000. Desejou-lhe sorte. Su-Hong agradeceu com educação. Na sala de espera, alguns candidatos começaram a cochichar ao vê-lo sozinho. Um homem observou que ele não estava acompanhado de mestre algum. Outro sugeriu que, por ser tão novo, talvez estivesse ali apenas para conhecer o teste, não para realmente passar. A tensão aumentou quando o sistema anunciou o resultado de Pandia. Vitalidade 102, mas poder de combate 992. Falhou por pouco. Ele xingou, frustrado por ter ficado tão perto. Logo depois, outro nome ecoou no salão. Li Ming apresentava 105 de vitalidade e avançou para o teste de poder de combate. Diante da máquina, girou o braço e desferiu um golpe sólido. O visor marcou 1763. A aprovação foi imediata. Alguns espectadores comentaram que aquele número se aproximava do nível de um artista marcial de estágio intermediário do nível 1. Alguém perguntou se ele era discípulo de Jin Ming, do dojo Trovão Furioso. Outro confirmou, dizendo que fazia sentido, já que ele utilizava os famosos punhos trovão. Su-Hong, ouvindo aquilo, lembrou-se de que o discípulo de Jiang Ming, que ele conhecia, se chamava Li Yan. Perguntou-se quantos alunos o mestre possuía. Li Ming retornou confiante e lançou um olhar avaliador para Su-Hong, dizendo que agora era a vez dele. Internamente, acreditava que o garoto devia ser talentoso para tentar tão jovem, mas não a ponto de superá-lo. Quando Su-Hong foi chamado, a surpresa veio na primeira etapa. Mas antes de continuarmos e sabermos o resultado do teste de Su-Hong, eu queria pedir para você deixar um like no vídeo se ainda não tiver feito isso, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é nesse momento que eu quero saber quem são os inscritos de verdade aqui do canal, aqueles que assistem os vídeos do começo ao fim. Se você é um desses inscritos, vá até os comentários agora e comente a palavra Aura. Quero só ver quantas pessoas vão literalmente farmar Aura com este comentário. Dito isso, sem mais enrolações, bora continuar com a história. A funcionária anunciou vitalidade 123. O murmúrio foi imediato. Li Ming, incrédulo, murmurou que aquilo não fazia sentido. Tentou se convencer de que a vitalidade não era tudo. O verdadeiro teste era o poder de combate. Conduzido até a máquina de socos, Su-Hong refletiu sobre sua força atual. Como artista marcial recém-avançado, com físico aprimorado, sua potência era muito superior à de antes. Pensou em usar apenas 40% da força, mas temeu não alcançar o mínimo necessário. Para evitar qualquer risco, decidiu utilizar metade de seu poder. O resultado foi além do esperado. O soco, mesmo contido a 50%, arrancou a máquina da base. O equipamento voou contra a parede e se despedaçou. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Li Ming ficou pálido. O mais assustador era que não havia técnica envolvida, apenas força bruta. Alguém comentou que artistas marciais de estágio avançado do nível 1 costumavam alcançar cerca de 3.000 pontos de poder de combate. Aquilo estava muito acima do padrão. Outro espectador agarrou o braço de um professor e exclamou que era aquele garoto novamente, chamando-o de verdadeiro monstro. O professor apenas assentiu, como se tudo fizesse sentido agora. No andar superior, em seu escritório, Wu Lingqian, presidente da Associação de Artes Marciais da Cidade Estrela, reclamava da filial da cidade Yang, que não parava de exaltar o próprio gênio recém-descoberto. Temia que, sem um talento semelhante, sua posição pudesse ser questionada. De repente, um subordinado entrou às pressas, anunciando que um monstro havia surgido no salão de avaliação. Ela lançou um olhar severo pelo tom exaltado, obrigando-o a se recompor.
Ele explicou rapidamente. Um artista marcial de nível 1 em estágio inicial destruir a máquina apenas com força física, alcançando cerca de 3.000 pontos de poder de combate. Wu Lingtian ficou em silêncio por um instante. Talvez aquele fosse o milagre que precisava. No salão principal, o movimento continuava intenso. Funcionários auxiliavam candidatos, guardas mantinham a ordem e curiosos comentavam o ocorrido. Um homem aproximou-se de Su Hong, dizendo que o acompanharia ao segundo andar para registrar oficialmente sua identidade e depois receber o subsídio. Antes que seguissem, uma voz interrompeu e informou que o registro já estava em andamento e que ela mesma cuidaria do restante. O guia ficou atônito ao reconhecer a presidente. Wu Lingtian aproximou-se e confirmou que ele era Su Hong. Apresentou-se formalmente como a presidente da filial da Cidade Estrela da Associação do Dao Marcial e pediu que ele a acompanhasse. Su Hong concordou, respeitoso, embora surpreso. Recordava-se do rumor de que a descreviam como uma artista marcial extremamente poderosa, mas sua presença era diferente do que imaginara. No escritório particular, sentaram-se para conversar. Wu Lingtian comentou que ele era aluno do colégio número 1 da Cidade Estrela e mencionou que o diretor havia reclamado mais cedo, frustrado por ter produzido apenas 2 artistas marciais comuns naquele ano, sem perceber o talento oculto que era Su Hong. Um pouco tenso, Su Hong perguntou por que fora levado até ali e explicou que sua intenção era apenas registrar-se, receber o subsídio e obter uma técnica básica de orientação. Ela fez um gesto tranquilo, dizendo que seus subordinados já estavam cuidando da documentação e do pagamento. Quanto à técnica de orientação, declarou que pretendia instruí-lo pessoalmente. Levantou-se e perguntou quanto ele realmente sabia sobre o assunto. Após refletir por um momento, Su Hong recitou o que aprendera nos livros. A chave espiritual do céu e da terra possuía atributos, e uma técnica de orientação era um método para absorver essa energia e fortalecer o corpo. Su Hong acrescentou que cada atributo exigia uma técnica específica para ser absorvido corretamente. A presidente então abriu a palma da mão e uma pequena chama surgiu acima dela. Disse que os livros não estavam errados, mas eram superficiais. Técnicas de orientação não serviam apenas para cultivo, também podiam ser aplicadas em combate. Ela explicou que sua técnica de orientação da chama celestial absorvia a energia do atributo fogo, e além de fortalecer o corpo, permitia incorporar chamas reais aos ataques. Com um maior domínio, era possível até ampliar o alcance ofensivo. Contudo, ressaltou que para um artista marcial de rank 1, manifestar apenas um traço do elemento já era notável. Envolver completamente o punho com ele era algo que quase inalcançável para iniciantes. Su Hong ficou genuinamente surpreso. Sempre acreditara que essas técnicas existiam apenas para absorver energia e avançar de nível, já que os livros não mencionaram o uso prático em batalha. A presidente prosseguiu. A chave espiritual do céu e da terra possuía 7 atributos: metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento. Em termos de poder destrutivo puro, trovão era considerado o mais forte, seguido por metal e depois fogo. Ainda assim, ninguém podia simplesmente escolher um elemento à vontade. Tudo dependia da afinidade natural do corpo. Su Hong compreendeu imediatamente. O talento de um artista marcial era limitado por sua compatibilidade inata. Confirmando com um gesto, a presidente retirou uma bola de cristal para testar essa afinidade. Explicou que quanto mais intensa fosse a luz emitida, maior seria a compatibilidade. A maioria das pessoas ficava entre 20% e 30%. Ela própria já possuía cerca de 80%, o que já a colocava entre a elite. E estava convencida de que alguém como Su Hong ultrapassaria 90%. Ele segurou a esfera, refletindo que Wu Lingtian havia alcançado o 5º nível ainda jovem, um feito impressionante. Se 80% já era excepcional, 90% seria algo extraordinário. De repente, a bola começou a brilhar, a intensidade aumentou até se tornar quase ofuscante. A presidente prendeu a respiração, a compatibilidade com o atributo fogo era perfeita, 100%. Aproximando-se, perguntou se ele compreendia o significado daquilo. Diante da negativa, explicou. Ele poderia absorver integralmente a energia do fogo, sem qualquer desperdício, diferente dela, que perdia cerca de 20% durante o processo, mesmo tendo chegado tão longe. Apontando diretamente para ele, declarou que o seu futuro ultrapassaria o dela. Su Hong começou a suar levemente sob tantos elogios. Maravilhada, a presidente comentou que jamais imaginaria que uma cidade como a de Cidade Estrela produziria alguém compatível às elites de capital imperial. Enquanto ela falava, Su Hong pensava que fogo era bom, mas trovão era ainda melhor. Como se respondesse ao pensamento, a bola de cristal voltou a brilhar, agora envolta em faíscas elétricas. Compatibilidade com trovão, 100%. O choque da presidente aumentou. Antes que pudesse se recuperar, o brilho mudou novamente. Vento, 100%. Ela ficou completamente sem palavras. Minutos depois, sentou-se pesadamente no sofá, atordoada. Murmurava que aquilo não fazia sentido. Um atributo completo já era raro. 2, um absurdo. Todos, impossível. Tentou convencer-se de que estava sonhando. Sempre se considerava um gênio. Afinal, alcançar o 5º nível aos 30 anos era raríssimo.
mas diante de alguém assim, percebeu que era apenas comum. Só outro monstro poderia compreender ou enfrentar alguém como ele. O silêncio foi quebrado por Su-hong, que observou calmamente que todos os 7 atributos pareciam ter atingido 100%. Comentou com certa angústia que focar apenas no trovão e ignorar os demais seria um desperdício enorme. Então perguntou diretamente se poderia receber as técnicas de orientação correspondentes aos 7 atributos. A presidente ficou em silêncio por alguns instantes. Por fim, explicou que a energia humana era limitada. Independentemente do talento, o mais prudente era concentrar-se em um ou 2 elementos. Contou que, no passado, alguém tentou cultivar os 7 simultaneamente e mesmo após décadas, permaneceu preso no rank 1. Su-hong insistiu que ainda não conseguia decidir. Queria experimentar todos antes de escolher um foco definitivo. Ela concordou, mas fez um alerta sério. Ele não podia desperdiçar um dom concedido pelos céus. Em seguida, mudou de assunto. Perguntou se a prova mensal da escola estava próxima. Ao confirmar, Su-hong quis saber o motivo. O Lin Xian explicou que o conflito do campo de batalha dos céus estava se intensificando. A guerra entre as 10.000 raças e a humanidade poderia explodir a qualquer momento. Por isso, as nações estavam investindo em um campo especial de treinamento para gênios. Ela queria recomendá-lo, mas havia uma condição. Precisava conquistar o primeiro lugar na prova mensal da escola. Se conseguisse, ela garantiria sua vaga. Ao ouvir sobre a guerra, Su-hong recordou o conflito de mais de 10 anos atrás. Lembrou-se de ter perdido quase toda a família enquanto ainda era criança, restando apenas o tio e a tia. Disse que compreendia. Por dentro fez um juramento silencioso. Nunca permitiria que aquela tragédia se repetisse. Tornar-se forte não era apenas ambição, era necessidade. Naquela noite, ao retornar para casa, anunciou com entusiasmo que agora era oficialmente um artista marcial. Mostrou suas credenciais recém-obtidas com orgulho. O tio e a tia se emocionaram até as lágrimas. Disseram que o pequeno Hong realmente havia conseguido. A tia, enxugando os olhos, afirmou que ele havia se tornado alguém de valor e que sentia imenso orgulho dele. Su-hong comentou que um artista marcial de rank 1 merecia receber um subsídio mensal de $10.000, o que significa que seu tio não precisava mais se esforçar tanto no trabalho. O tio sorriu e disse que agora o pequeno Hong era o pilar da família, afirmando que seguiria o que ele decidisse. Naquele instante, Su-hong fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Assumiria o peso de toda a família sobre os próprios ombros. Mais tarde, já sozinho no seu quarto, sentou-se para meditar profundamente. Quando abriu os olhos, de repente, um brilho vermelho imenso reluziu em seu olhar. Ao cerrar o punho, uma fina fumaça começou a escapar lentamente entre seus dedos. Perguntou-se se aquele era apenas o nível básico da técnica de orientação. Parecia fraco demais. Não entendia por que não sentia poder algum. Foi então que notou uma informação nova no painel do sistema. A técnica de orientação havia sido registrada, confirmando que ele a dominara com sucesso. Ao conferir os detalhes, viu que estava no nível 1. Isso fez refletir. Seria possível que técnicas de orientação evoluíssem com habilidades comuns? O presidente Wu nunca mencionara nada sobre níveis. Se existissem, certamente teria explicado. Uma hipótese surgiu em sua mente de repente. E se apenas ele pudesse aprimorá-las? E se tivesse a capacidade de evoluir sua técnica de cultivo por conta própria? Com um olhar sério, encarou o painel azul brilhante e tentou descobrir como melhorar as técnicas de orientação. Será que funcionavam como o aumento do valor marcial? Ao tocar a interface, surgiu um alerta em vermelho. Valor marcial insuficiente. Ele suspirou e decidiu que cultivaria primeiro as outras técnicas de orientação. Depois encontraria uma forma de obter mais valor marcial. Algum tempo depois, estava sentado de pernas cruzadas no telhado, cercado por livros. Chamas de energia espiritual irrompiam ao seu redor, iluminando o ambiente. Após horas de cultivo, sua visão interna revelou 7 pontos luminosos de chi espiritual. Cada um representava uma técnica distinta: trovão, água, pântano, terra espessa, vento espiritual e outras variações. Os 7 atributos se comprimiam mutuamente dentro de seu corpo. Su-hong cerrava os dentes enquanto o suor escorria. Agora entendia por que a presidente Wu dissera que um gênio que cultivasse 7 técnicas poderia permanecer no rank 1 por décadas. Ainda assim, continuou canalizando energia e tentando estabilizar as forças que queimavam ao seu redor. Percebeu que, embora possuísse 7 tipos de chi, só conseguia utilizar um por vez. Uma esfera flamejante de chi surgiu em sua mão e girava intensamente enquanto ele respirava com dificuldade. Sabia que se tentasse ativar um segundo atributo à força, eles colidiriam e provocariam uma explosão violenta. E foi exatamente o que aconteceu. Uma explosão sacudiu o telhado, dissipando ambos os atributos. Su-hong estreitou os olhos. Trovão e fogo não deveriam combinar? Suas naturezas eram parecidas. Então por que se repeliram? Ele tentou outra vez, misturando trovão, luz e fogo. Faíscas envolveram seus dedos no instante do contato. Outra explosão se seguiu, espalhando energia por toda parte. Mesmo suando e exausto, recusou-se a desistir. Gritou que faria mais uma tentativa. Durante toda a noite, clarões iluminaram o telhado, enquanto ele insistia em fundir os atributos. Ao amanhecer, o prédio ainda cintilava levemente com os resíduos de energia. Su-hong respirava com dificuldade, o rosto encharcado de suor, repetindo para si que faltava apenas um pouco mais. Um relâmpago e uma chama tremeluziam em sua mão. Ele fixou o olhar naquilo, cerrando os dentes. Ordenou que as forças se reunissem. Trovão e fogo envolveram seus braços.
Ao forçá-los à fusão, uma chama radiante explodiu em sua palma. Depois de uma noite inteira tentando, finalmente conseguira. Observou a chama com alívio, ajeitou as roupas e decidiu sair para testar seu novo poder. Na praça de artes marciais da Cidade Estrela, diante da torre do relógio e dos robôs de treinamento, posicionou-se diante de um testador de combate em forma de aranha. E escolheu um modelo de nível 3, esperando que resistisse ao impacto. Sabendo que antes 50% de sua força alcançava 3.000 pontos, resolveu testar 30%. Desferiu o primeiro golpe com o punho envolto em brilho. O visor marcou mais de 2.300. Ficou surpreso. Com 30% deveria atingir algo em torno de 1.800, mas o resultado foram 500 pontos superior. Observou o relâmpago em sua mão e percebeu que o poder de trovão isolado já era impressionante. Em seguida, concentrou-se na fusão entre trovão e fogo. Queria saber quão forte seria a combinação. Liberou o ataque. O soco atingiu o testador com força avassaladora. O visor piscou. 3.041. Ele regalou os olhos. O valor superava suas expectativas. Murmurou, atônito, perguntando-se como ultrapassava a marca de 3.000. Ao lado do equipamento danificado, esfregou as mãos e concluiu que 30% do poder fundido já superava um artista marcial de rank 1 em estágio avançado. Ao verificar seu status, suspirou. Sua vitalidade era apenas 123. O que tornava o feito ainda mais impressionante. Se 2 atributos já produziam esse resultado, o que aconteceria ao fundir os 7? A ideia o encheu de entusiasmo ao observar o relâmpago e as chamas em sua mão. Sorriu e decidiu tentar combinar 3 atributos. Algum tempo depois, estava deitado no telhado, exausto, sem camisa e coberto de suor. Pequenas partículas luminosas flutuavam ao seu redor, enquanto respirava pesadamente. Fundir 2 atributos já fora difícil. 3 parecia um desafio muito maior. Reorganizou inúmeras vezes os 7 padrões internos, mas não teve resposta. Mesmo assim, imaginava o poder que alcançaria se conseguisse. Consultou o sistema, pensando se evoluir as técnicas ajudaria. A tela exibia todas no nível 1, como trovão, chama e água. Lembrou-se de que a prova mensal seria no dia seguinte e que precisava acumular valor marcial. No dia seguinte, os alunos reuniram-se no colégio número 1 da Cidade Estrela. O diretor subiu ao palco e anunciou que, devido à pressão na linha de frente, a prova teria mudanças. Um campo especial de treinamento para gênios passaria a ocorrer anualmente, selecionando talentos de destaque. O programa oferecia artes poderosas, pílulas raras e instrutores grão-mestres. Os 3 primeiros colocados garantiriam a vaga no campo de treinamento da Cidade Estrela. Muitos estudantes vibraram ao ouvir a notícia. Outros ficaram impressionados ao saber que um grão-mestre de nível 7 poderia ensinar ali, considerando que o próprio diretor era apenas nível 3. Uma expressão cansada, Su-hong encarava o palco. A presidente Wu disse que, se ele ficasse em primeiro lugar, asseguraria uma vaga. Mas se os 3 primeiros já seriam selecionados, qual era a diferença? Um colega comentou que Shen Shan e Li Tu haviam alcançado o rank 1 e que vários estudantes aprenderam o punho investido de trovão. Su-hong se surpreendeu. Ele se ausentava por 10 dias seguidos, e todos já haviam evoluído tanto. Explicaram que o diretor solicitara ao instrutor Shen Tian aulas particulares para acelerar o processo. Agora, a vitalidade de Shen Xian e Li Tu ultrapassava 100, e o punho vestido do trovão dele já produzia 3 ecos. Nesse momento, Shen Xian e Li Tu avançaram. Um declarou que queria mostrar a todos quem era o verdadeiro gênio. O outro respondeu que esperava que ele mantesse a confiança depois de ser derrotado. Assim que o diretor deixou o palco, o instrutor Shen Tian se aproximou e perguntou se ele havia descoberto quem era o gênio que utilizara o punho vestido de trovão das 9 reverberações. O diretor lhe respondeu que procurara por toda parte, mas não acreditava que aquela pessoa pertencesse à escola. Enquanto conversavam, um ruído atrás deles chamou a atenção. Ao se virarem, viram um homem de terno preto caminhando em sua direção, acompanhado por outros 2. Era Jin Ming, o professor de lança de Su-hong, ao lado de Li Ming e Li Yan. Com um sorriso provocador, Jin Ming perguntou ao diretor Li por que ele parecia tão abatido. O diretor retrucou, querendo saber o motivo da visita. Jian Ming respondeu que os alunos dali pareciam fracos, por isso trouxera 2 discípulos e sugeriu que o primeiro colocado da prova enfrentasse um deles. O semblante do diretor Li se fechou imediatamente. Era evidente que Jin Ming pretendia humilhá-lo. Se recusasse o desafio, estaria admitindo que sua escola não tinha talento. Jian Ming acrescentou em tom irônico que entendia caso recusasse. Afinal, os estudantes não pareciam muito promissores. O instrutor Shen Tian rebateu, perguntando se ele estava ali para criar problemas. Nesse instante, Li Ming, um dos discípulos, apontou para a multidão e comentou que havia uma questão mais urgente. Su-hong estava presente? Jian Ming franziu a testa, perguntando qual Su. Ao olhar na direção indicada, reconheceu Su-hong parado ao fundo entre os alunos. Ele arregalou os olhos e exclamou, surpreso, ao perceber que se tratava do mesmo pequeno monstro. Su-hong apenas os observava com tranquilidade, exibindo um leve sorriso. O arrepio percorreu Jian Ming. Ele compreendeu que o jovem prodígio de quem falavam era o aluno do colégio número 1. Lançou um olhar apreensivo para Li Yan e Li Ming. Se eles enfrentassem Su-hong, seriam derrotados?
Precisava evitar aquela luta para não se expor ao ridículo. Mudando de atitude rapidamente, abriu um sorriso e disse ao diretor Lee que não levasse suas palavras a sério. Alegou que estava apenas brincando e que não haveria competição alguma, chegando a chamar seus próprios discípulos de lixo em comparação aos alunos da escola. Lian e Li Ming concordaram imediatamente. O diretor Lee e o instrutor Shen, porém, ficaram irritados, sentindo que estavam sendo alvo de sarcasmo. Pouco depois, na arena, ecoou o anúncio da luta número 66, Su Hong. Nas arquibancadas, o amigo de Su Hong observava ansioso. Ao perceber que o adversário era quase artista marcial, comentou que aquilo era azar e gritou para que Su Hong não se esforçasse demais, nem se machucasse logo no início. Shen Peng, o oponente, avançou e perguntou se Su Hong desceria por conta própria ou seria derrubado. Confiante, preparou o punho para atacar. Mas antes que pudesse reagir, Su Hong já havia se movido. Num instante, desapareceu do lugar onde estava e surgiu diante de Shen Peng. Com um único golpe direto, lançou-o pelos ares. O impacto foi tão forte que o adversário girou no ar antes de cair violentamente no chão. O público ficou em choque. Um aluno murmurou, perguntando desde quando Su Hong se tornara tão feroz. Enquanto todos permaneciam atônitos, Su Hong mantinha-se sereno em meio à poeira que ainda pairava. Ficara claro que ele derrotaram um quase artista marcial com apenas um movimento. A multidão começou a gritar em descrença. Alguns chegaram a especular que ele já tivesse alcançado o rank 1. Logo anunciaram que a final ocorreria em seguida. Nas arquibancadas, o instrutor Shen encarava Su Hong com confusão, tentando lembrar de onde conhecia aquele aluno e por que lhe faltava as aulas particulares. O diretor Lee se culpava por não ter percebido antes o talento que tinha diante dos olhos, sentindo que perdera a chance de treiná-lo adequadamente. Shen comentou que Su Hong lhe parecia familiar, mas não conseguia recordar de onde. A atenção então se voltou para a semifinal entre Shen Shan e Li Tu, que definiria o outro finalista. A disputa estava equilibrada, tornando impossível prever o vencedor. No palco, Li Tu advertiu Shen Shan de que, como ambos dominavam as 3 reverberações do punho investida do trovão, seria necessário algo mais poderoso para decidir o combate. Li Tu partiu para o ataque com toda a força, avançando e desferindo um golpe explosivo de cima para baixo. Shen Shan bloqueou, gritando enquanto uma rajada de vento varria o chão ao redor. Em seguida, o punho de Shen Shan se envolveu em chamas. Ele declarou que Li Tu observasse bem, pois ali estava o verdadeiro número 1 da escola. Os estudantes ficaram chocados ao perceber que Shen Shan havia conseguido externalizar um atributo. O fogo, considerado o segundo mais poderoso depois do trovão, ardia intensamente em seu punho. Li Tu, no entanto, avançou com um sorriso de desprezo. Energia fluía ao redor de seu braço como água, e ele afirmou que externalizar atributo não era grande coisa. O espanto aumentou quando todos viram que Li Tu também dominava essa habilidade. Seu atributo era metal, ainda mais forte que o fogo. Durante o combate, correntes metálicas giravam ao redor de seus punhos enquanto ele avançava. Seus golpes ecoaram 5 vezes. Shen Shan empalideceu ao perceber que Li Tu liberaria 5 reverberações do punho investida do trovão. Um impacto violento sacudiu a arena. O ataque lançou Shen Shan para trás, espalhando ondas de choque pelo palco. O diretor Lee e o instrutor Shen ficaram boquiabertos. Lee comentou que Li Tu havia escondido sua força verdadeira. Shen se mostrou impressionado ao constar que em apenas 10 dias, ele dominara tanto a externalização do atributo quanto o nível microscópico do punho investida do trovão. O diretor Lee concluiu que a final seria inútil, pois Su Hong não teria como superar o atributo metal de Li Tu. O instrutor Shen ponderou que talvez houvesse uma chance se Su Hong conhecesse uma técnica de orientação. Jimin, porém, declarou confiante que apostava 50 mil em Su Hong. O diretor Liu o chamou de louco por apostar em alguém sem técnica de orientação. Shen riu, satisfeito por aceitar que o que acreditava ser dinheiro fácil. A final teve início. Li Tu contra Su Hong. A torcida se dividiu, por parte dos alunos apoiando Su Hong e os outros incentivando Li Tu. Ambos subiram ao palco. Li Tu comentou que Su Hong tivera sorte de chegar à final sem enfrentá-lo ou a Shen Shan antes. Su Hong permaneceu tranquilo após enfrentar feras selvagens. Aqueles estudantes não lhe pareciam ameaçadores. Ainda assim, reconheceu que Li Tu finalmente representava um adversário digno. Com um sorriso confiante, Li Tu afirmou que Su Hong era apenas o segundo mais forte. Em resposta, Su Hong perguntou quem ocupava o primeiro lugar. Li Tu bateu o pé no chão e declarou ser naturalmente o número 1. Sem perder tempo, avançou, dizendo que um único golpe seria suficiente para mostrar a diferença entre eles. O público entrou em pânico ao vê-lo utilizar imediatamente as 5 reverberações do punho vestida do trovão. Muitos acreditaram que a luta terminaria ali. Contudo, os olhos de Su Hong brilharam com um tom dourado enquanto o poder se concentrava em seu corpo. Chamas envolveram seu punho quando ele avançou, decidido a testar os limites de sua força física. A multidão gritou que ele estava louco por enfrentar o ataque diretamente. Em vez de recuar, Su Hong colidiu seus punhos contra os de Li Tu. O choque sacudiu o chão de forma explosiva. Eles passaram a trocar golpes sucessivos, rajadas de energia cortando o ar.
Su-Hong enfrentava de frente o poder trovejante do adversário. Li-Tu ficou atônito ao perceber que seu punho das 5 reverberações foram bloqueados instantaneamente com apenas 5 socos de Su-Hong. E a batalha continuou. Os punhos se chocaram como uma tempestade incessante, sob o impacto das correntes de energia que rasgavam o ar. Li-Tu apertou os dentes com força. Cada golpe desferido por Su-Hong era absurdamente pesado, como se estivesse enfrentando uma criatura monstruosa. Nas arquibancadas, um professor comentou surpreso que Su-Hong estava lutando de igual para igual com Li-Tu, sem recorrer a qualquer habilidade marcial. Um amigo, alarmado, gritou que aquela força era assustadora. Até os avaliadores permaneceram sem reação durante a cena. O instrutor Shen levantou a hipótese de que Su-Hong possuía um físico especial. O diretor Li soltou uma risada orgulhosa ao pensar que sua escola havia formado um talento daquele nível. Ainda assim, Shen ponderou que o atributo condensado de Li-Tu continuava sendo uma vantagem significativa. Após mais choques violentos, ambos foram lançados para trás. Su-Hong manteve o punho em chamas estável, enquanto Li-Tu recuou vários metros. Tomado pela raiva, ele bradou que sairia vitorioso. Relâmpagos azulados passaram a envolver seus braços enquanto ele liberou ainda mais poder. Avançou novamente, com os punhos cerrados por corrente de energia, exigindo que Su-Hong admitisse a derrota. Ao notar que o adversário não estava mais se contendo e lutava com força total, Su-Hong decidiu retribuir a altura. Se Li-Tu mostrava tudo o que tinha, ele também mostraria respeito. Chamas irromperam de seu punho no instante em que disparou para interceptar o ataque. Relâmpagos cortaram a arena de ponta a ponta. Li-Tu gritou incrédulo ao perceber que Su-Hong também dominava a exterminação de atributo. Quando relâmpagos dourados passaram a iluminar o local, o diretor Li e o instrutor Shen ficaram imóveis, completamente atônitos. Su-Hong havia dominado a técnica de orientação do trovão. Shen explicou, ainda impactado, que a combinação de um físico especial com o atributo trovão tornava Su-Hong extremamente perigoso. Os dois voltaram a colidir, e o confronto fez explodir descargas elétricas e correntes metálicas por todos os lados. Foi então que Li-Tu percebeu, alarmado, que o trovão de Su-Hong superava em poder o seu atributo elemental, que era o atributo de metal. Envolto por relâmpagos, Su-Hong declarou que já que Li-Tu revelara seu movimento supremo, ele responderia do mesmo nível. Seus olhos brilharam intensamente em dourado. Anunciou seu golpe final e avançou utilizando o punho investida de trovão. O impacto foi devastador. As ondas de choque ecoaram em sequência, empurrando Li-Tu para trás enquanto 9 reverberações ressoavam pela arena. 9 reverberações? Aquilo era possível? Li-Tu gritou, cuspindo sangue antes de desabar no chão. Su-Hong permaneceu de pé diante dele, com trovões ainda crepitando ao redor de seus punhos. O silêncio tomou conta das arquibancadas. Os rostos dos alunos estavam congelados em choque absoluto. Alguém, por fim, perguntou em voz baixa se a luta havia terminado. Quando a realidade se impôs, a euforia explodiu. Su-Hong alcançara o reino perfeito das 9 reverberações, superando todos os demais. Até os professores estavam incrédulos. O instrutor Shen mal conseguia falar. O diretor Li tremia ao declarar que Su-Hong não era apenas um gênio, mas o verdadeiro dragão do Colégio Cidade Estrela. Shen enxugou o suor da testa, imaginando o impacto que aquele jovem causaria no campo de treinamento ao enfrentar outros prodígios. Enquanto Su-Hong deixava a arena, Shen observava com admiração e comentou que uma carpa dourada se transforma em dragão quando encontra o vento favorável. A Cidade Estrela já era pequena demais para contê-lo. O diretor Li concordou, afirmando que Su-Hong ascenderia como um dragão, brilhando tanto na capital imperial quanto no campo de batalha